pessoas! Tudo bem com vocês? Você deve ter visto essa interpretação horrorosa. Viu o título, o thumbnail do vídeo. E eu sei o que você pensou. Mais um vídeo pra falar bem de Top Gun, que é um dos melhores filmes do ano e tal. Assim. Pra começar, eu nem vou dar spoiler, porque eu vou falar de umas partes tão técnicas dele que não faz diferença pra história. Então, relaxa, fica tranquilo. Mas sim, o filme é maravilhoso. Mas não de um jeito surpreendente. Ele segue a fórmula de um filme bem padrão, mas é muito bem feito. Ele faz isso muito bem. Filme de macho, pô. Cheio de homem ali, grandão, gostoso, testosterona no máximo. Tá bom. Eu já vou falar sobre esse aspecto testosterônico do filme mais pra frente. Mas pra mim, o principal elemento que fez esse filme funcionar tão bem é graças a uma velha amiga chamada edição. É um filme que você vai conseguir se empolgar e se emocionar num espaço de tempo curto. Isso graças a timing da edição, a escolha certa de cenas, mas é mais que isso. Eu quero explicar esse motivo direito. O que é difícil na hora de montar um filme dele? Como o timing ajudou a criar um emocional não só das cenas de ação, mas nas cenas dramáticas também. Por que que a Jennifer Connelly continua sendo a mulher mais linda do universo? Até quando Tom Cruise vai conseguir correr nos filmes dele? Tudo isso logo após a vinhetinha. Então, eu vi esse filme semana passada. Assim que acabou o filme, eu saí do cinema falando assim: quem é esse editor? O nome do editor desse filme é Ed Hamilton. E o titio Hamilton editou outros filmes, como por exemplo Kingsman, Kick-Ass, X-Men First Class. Só aquela cena da bala atravessando e mudando a imagem. Essa cena sozinha já faz eu amar esse cara. E ele também editou os últimos filmes de Missão Impossível. Acho que esse cara sabe um pouco de edição de filme de ação. Aí eu tenho que falar pra você, eu fiquei tão empolgado quando eu vi o portfólio do cara, eu não conhecia. Aí eu falei, cara, vou procurar esse maluco agora. Eu procurei no Twitter, aí eu vi que ele participou de um outro vídeo, um call, tal, não sei o quê. E eu falei, cara, será que eu consigo entrevistar ele? Claro que não! Eu já queria fazer um vídeo sobre edição. Eu falei, cara, mas se eu chamar o cara, eu não preciso ficar adivinhando como foi feita a edição. O cara fala como é que ele fez a edição. É perfeito. Aí eu mandei o e-mail, vai que... Ele respondeu. Ele gravou. Hi, Mr. Eddie Hamilton. It's a great honor to speak with you. You have no idea how... Meu medo é que na hora de falar eu sempre fico gago. My English barrier, it's knocking me down right now. I wish I could understand Portuguese and then it would be fine. Sorry. I know. O trabalho de edição desse filme é muito bom, que assim, eu falei lá no início que esse filme ele não é que ele inventa a roda, ele faz tudo padrão muito bem. A intenção dele é despertar em alguns momentos ação, emoção, nervosismo, assim como nas cenas dramáticas, emoção e tal, e o timing conta muito nisso. Qual é a dificuldade de fazer um filme de ação como esse, que tem veículos muito rápidos, perseguições e coisas desse tipo? É diferente de um filme em que as cenas são todas roteirizadas. O cara vai dar um pulo, depois ele vai dar um soco pro lado, volta não sei o quê. Pode até não estar no roteiro exatamente como é que vai ser a luta, mas você tem a coreografia ali pra ensaiar, você tem um ambiente controlado. The problem is that the reality of filming a real jet, you can plan, but you get what you get when you're trying to film something that's moving that quickly, 700 miles an hour, and the aerial sequences took months to film. I would say around 4 or 5 months of filming. Oh my God. Yeah. You go up, when the planes go up, you only get maybe 5 or 10 seconds each time a plane goes up, and they fly for about an hour. Por exemplo, se você estiver filmando isso aqui parado no estúdio, não passa muita credibilidade, né? Você vê claramente que não é muito real. Assim, olha que eu sou um excelente ator corporal aqui, eu tô... Então nada se compara a você fazer na realidade. E o louco no filme é que os próprios atores ficaram mexendo nas câmeras, né? Porque não pode ficar mais ninguém ali dentro da cabine com eles, né, mexendo. Então são 6 câmeras espalhadas, e então eles mesmos iam ligando a câmera, botando pra gravar. Porque não é só porque você tá dentro de uma cabine de avião que a imagem vai ficar bonita. Depende da incidência do sol, de onde tá batendo, de repente a luz tá muito de frente. Então até esse tipo de coisa eles tiveram que pensar. Por isso que foi produzido tanto material. É diferente quando os caras estão filmando num chroma key, né? E você tem uma tela que você pode criar o que você quiser. Eu, por exemplo, em vez de estar voando no avião, eu posso... tá
uma outra coisa, não sei. Aí depende da galera aqui da Gaveta Filmes criar. Essa é a vantagem do Chroma Key, pelo menos. Você pode deixar a criatividade rolar solta. E aí, se você junta isso, por exemplo, com os conhecimentos da maior comunidade criativa do mundo, que é a Skillshare, aí você vai pra lua. E isso é uma coisa que eu queria jato na informação pra vocês entenderem. Não é um curso, vou fazer um curso da Skillshare. Você tem acesso ao catálogo inteiro. E aí você escolhe. Gaveta, mas aí são cursos, são gigantescos, eu não sei se vai dar tempo. A maioria dos cursos da Skillshare tem 1 hora de duração, mais ou menos. Dá pra você procurar coisa específica. Eu preciso fazer um Chroma Key, tem um curso só de Chroma Key. Preciso fazer efeitos sonoros de avião, alguma coisa assim, aí tem lá curso pra efeitos sonoros específicos, whoosh, ou sei lá, alguma coisa assim. Eu, por exemplo, fiz um curso sobre produtividade pra criativos com Thomas Frank. Ou vocês acham que é por acaso que a gente tá soltando vídeo um atrás do outro aqui no canal? A produtividade tá aumentando. Mas eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Gostou? São mais de 40 mil cursos que já estão lá na comunidade e eles vão atualizando constantemente. E é legal porque como é uma plataforma para criativos, não tem só edição de vídeo, design, tem música. Você pode aprender a cantar se você quiser. Tem belas artes, tem curso de roteiro. Você tem noção de quantas coisas você pode fazer? Dá pra fazer todo esse workflow de um filme, de uma cena, tudo pelo que você aprendeu em Skillshare. Porque é feito pela uma comunidade, pessoas criativas do mundo todo. Skillshare está presente em mais de 150 países. A melhor coisa que você tem a fazer é testar. Se você for lá em Skillshare.com, você vai ter 7 dias para testar, ver quantos cursos você conseguir. Mas se você clicar no link desse post, você tem um mês. Vai passar voando nesse jato, vai. Mas dá pra ver muita coisa, dá pra aprender muita coisa. E eu vou falar do fundo do coração pra vocês o quanto eu acho que vale a pena. Eu não acho que vocês vão ficar só num mês, não. Cara, você tem a promoção de lançamento do plano anual saindo por R$204. Você tem noção que isso daí às vezes é o valor de um curso? Você tá pagando pra ter acesso à comunidade inteira. Não é porque eu tô voando um jato na velocidade supersônica que tá mexendo na minha cabeça, não. Vale muito a pena. E você tem que ser rápido como esse jato que só as primeiras 1000 pessoas vão ter acesso a isso daí. Depois acabou. Depois de 1000 pessoas acabou. Enfim, um dicão pra você chegar a jato no seu destino criativo. Não tem efeito pra piada ruim. Para efeito de comparação, eu quero citar nesse vídeo aqui um outro filme de cenas de ação de velocidade que ganhou o Oscar de melhor edição, que foi o Ford vs Ferrari. É um bom filme, é um filme divertido. A edição dele é maravilhosa. São muitas cenas de corrida de carro. Como é que você filma isso? Porque assim, por mais que o carro passe de um lado pro outro, não dá pra saber, pela velocidade dos carros que é muito alta, dá pra saber muito como vai se comportar. Até o ator dentro do carro não é uma ação tão previsível. Então a captura disso se assemelha a uma captura de transmissão de esporte. Várias câmeras pegando vários ângulos. Vamos pegar o cara fazendo a curva. Pega vários takes do cara fazendo a curva, tal. É claro, ele vai, no caso da corrida do Ford vs Ferrari, ele tem que montar pequenas histórias de corrida. O cara saiu da linha de chegada, ele tem que chegar ultrapassando um número X de carros até ele emparelhar com o cara que ele precisa passar no final das contas, o arco inimigo. Mas ainda que você pense nessa estrutura principal, você precisa de muita cena de apoio. Cena de carro passando, cena de longe, cena de perto, cena de longe, cena de perto, cena de longe, cena do seu lado, de cima, e pau. Pra você entender que o tempo tá passando, você ter uma noção espacial de onde você está na pista, o carro no ambiente, todo esse tipo de coisa, né? Isso eu tô me referindo só à escolha e sequenciamento de cena. Fora os efeitos sonoros que são mega fundamentais, mas eu já vou chegar lá. Nice move from 10 miles, 22 laps remaining. No caso do Top Gun, é ainda pior. Você não tá com um veículo numa pista em que ele sempre vai passar exatamente na mesma linha. Ele tá no espaço. Então um avião pode passar meio que pra cá, um pouquinho pra cá, um pouquinho. Pra você prever mais ou menos onde ele vai passar, o piloto vai tentar passar ali onde a câmera tá, mas entende que não é tão preciso assim. Você tem um espaço muito maior pra se cobrir, ele pode se movimentar para qualquer lado. E o grande desafio de você que tá fazendo uma cena dessa é não só você entender a história como ela tá acontecendo, mas você ter uma noção espacial de onde o veículo está.
you use the pilot's eye lines. So when they look over their shoulder or they look back and they say a line, it indicates they're talking to someone behind them. And we will put, quite often, if a pilot is in front and we need to see a plane behind them so they understand that there's somebody chasing them, we will use visual effects sometimes to put a plane behind them over their shoulder. All right. Right, sometimes. Or they will film an element of a jet and we'll use VFX to put it in the shot. And it's very interesting. I remember watching the dogfights in the original Star Wars movie from 1977. They do that quite a bit. They add over the corner of the X-Wings, over the shoulder of the X-Wing pilots, they add TIE fighters so you understand that there's someone chasing them. We worked on for months and months to make sure that the cutting and the graphics and the reactions of the pilots all communicated the spatial awareness of where the jets are on the mission. But the fact that you understood it means that we did our job. Is there any rule you have to follow? Like that rule when you editing two people talking and you have the 180 degrees. There aren't really any rules. It just has to work, right? So Yeah. you try stuff and it doesn't work and it's confusing. And then you slowly figure out what is working and what needs improvement. And, you work on it for months. Então é muito difícil você manter esses dois pontos. Você não se perder na acrobacia, já não sei, tá pra baixo, tá pro outro, e ainda dá o senso de urgência. E como ele vai conseguir fazer isso? Com muitas e muitas e muitas horas de gravação de jato pra tudo quanto é lado. You have some sort of idea how big was the footage of this movie? Yes. We had nearly 814 hours. Oh my god. I'm not joking. For a 2-hour movie. You gotta have a crew. Yes, I have a big team of people who help. It was a year of filming. It was 6 months on the ground and then 6 months in the air to get the film. We would try and stay on top of the footage each day by working through it and marking it up and putting all the lines of dialogue together one after the other so we could review them. Any actions of the jets that were similar, we would sort of block them together. We built gigantic reels of action that I could go through and find little pieces of action that I needed. It just takes a very long time, and on a film like this you can't rush it because you need to know that you've got the best footage, and in order to know that you've got the best shots you have to go through it and check. Everybody on the production focused on making sure the movie was awesome. I never wanted it just to be good. It had to be fantastic. Então, o mérito da edição dessas cenas de ação, falando especificamente das cenas de ação, são 3 fatores. A noção espacial tá perfeita, nós temos um senso de velocidade, e eu queria dar um terceiro fator, que a Jennifer Connelly continua sendo a mulher mais linda do universo. E eu queria dar um terceiro fator, que a edição colaborou muito, mas eu não vou dar esse crédito só pra edição. Eu vou ter que dar pra direção e pelo esforço do Tom Cruise, que influenciou o esforço da equipe toda. Já apareceu em vários making-offs, vídeos tal, que os atores voaram realmente nos aviões, né? São cenas reais de voos, né? Eles estão sentados, acho que tem um piloto à frente, não são eles, mas eles fizeram um treinamento todo pra aguentar não sei quantos Gs de pressão. Tu vê que a cara do cara tá assim, o cara ainda tem que atuar. 7 Gs. Mas o lance é, em vários filmes você vê isso, não, o ator preferiu fazer as cenas e dispensar o dublê pra aumentar o realismo. Especificamente nesse filme, fez muita diferença. Tem uma cena lá na frente, não vou falar spoiler, só citando uma situação sem entregar nada, relaxa. As pessoas estão na dúvida se dá pra fazer uma manobra lá que aparentemente é impossível. E aí o Maverick, o personagem do Tom Cruise, pega o avião, vai lá e faz. E cara, quando ele tá pilotando, você sente o esforço. O cara tá muito rápido, fazendo umas curvas muito fechadas. E a edição sonora do filme, que é maravilhosa, sabe? Os caras vão colocando o som ali pra aumentar mais essa sensação de que o cara tá fazendo um esforço. That was something that Tom Cruise told us right at the beginning that he was his goal for the film, because he didn't feel in the first Top Gun that you felt how hard it was to fly a jet, how physically demanding it was to fly a jet. You feel like an elephant is sitting on your chest. And then the other thing that we're doing is making sure that you can hear the actors exerting when they're flying. It's kind of, they're fighting with the stick and you feel how tough it is.
Esse realismo ajudou pra você entender que o cara não tá só apertando um botãozinho e virando um volantezinho. O cara tá mexendo numa alavanca pesadíssima por causa da força da gravidade. Você vê ele e os outros atores claramente demonstrando esse esforço. E muitas dessas coisas desses filmes, tu vê, tu gasta milhões em efeitos visuais, é pra você acreditar, você entrar na história. O diretor não tá interessado em você sair, olha, essa cena ficou mal feita, olha, não sei o quê. Não, ele quer que você entre naquele clima. E era a intenção desse diretor que você sentisse o esforço que é pilotar um caça supersônico desse. Por isso que eu acho que nesse filme especificamente valeu a pena o Tom Cruise ser o psicopata da perfeição, que eles falam que o Tom Cruise ele é maluco com esse lance da perfeição. O filme tinha que estar perfeito. Não, vamos praticar no avião mesmo. Because if we're gonna do it, we're gonna fly in the F-18s. 6 meses de treinamento. Invejei? Invejei. Eu tenho medo de altura, mas eu adoraria voar num caça desse. Isso é muito irado. Todo esse treinamento, toda essa preparação, valeu a pena. Passou o realismo, que nem no filme do Ford vs Ferrari eu sinto tanto. E olha que no filme Ford vs Ferrari era pra ter tanto ou mais que isso, porque aquele filme tá falando sobre eles concorrendo àquele prêmio do Le Mans, né? Que são 24 horas de corrida. Então imagina o quanto o cara tá destruído. Naquele filme eu não senti que passou tanta essa sensação de esforço nos pilotos. Passou no carro, que o carro tá se destruindo. No Top Gun, não. No Top Gun você sente que tem esforço do avião, tem esforço do piloto, tem sensação de velocidade e tem noção espacial. E óbvio, voltando, é mérito do editor também. I had 2 other editors who came on to help me for a few months each when I was overwhelmed. Stephen Mirioni, who has an Oscar, and Chris Lebenson, who helped on the original Top Gun. They both came in for a few months and contributed ideas to small pieces of the film. So it is a team effort. I want to acknowledge that, you know? I know. Eu sempre fico gago. I'm an editor. So, yes. When I say a good work, I gotta say. Mas eu tô ressaltando o trabalho de edição desse filme, não é só por causa das cenas de ação, porque às vezes o cara manda muito bem num estilo e não manda bem no outro. Aquele filme que ganhou Oscar de edição, Bohemian Rhapsody, que a gente já zoou várias vezes aqui no canal, ele mostra todas as reações que tem gravado. São quantas reações? São 937 reações, senhor. Então vamos botar reações. Mostrou que o cara só sabia fazer uma coisa ali, que era a edição do clipe musical. A cena deles tocando ao vivo no final, ela é muito bem editada e as cenas no meio do filme não são. Então o cara não mandava muito bem diálogo, ele mandava bem clipe musical. E é possível que isso fosse acontecer também num filme desse. Mas não é o caso. Porque as cenas dramáticas são muito bem entrecortadas, usa vários artifícios da edição pra história, aquela história que tu vai seguindo, assim, você... É a edição invisível, né? Não é aquela edição que é... Não. Ele segue um corte, de certa forma, padrão, mas extremamente bem feito pra você contar a história da forma certa. Ao ponto que um emocional vai sendo construído até o final do filme. É um filme que pega, tu fica, caraca, cara. Isso é mérito de uma história bem contada. De eu chegar no final do filme e tá emocionado. De eu chegar na cena de ação e eu tá me sentindo sem ar. Tanto que eu tô dentro da história. I've seen the film 300 times to make sure that it's as good as it can be. I'm not exaggerating. Every scene in the movie, we watched dozens and dozens and dozens of times to check the pace and the rhythms and make sure it was great. E tem todo aquele lance do filme ter os elementos testosterônicos, né? Porrada de homem ali também, saradão, um dando tapa na cara do outro, atividade gostosa. As mulheres lá também, mas o lance era a tensão ali dos homens se agarrando, os caras tudo cheio na vontade ali. Anos 80 sabia fazer isso, filme de macho, filme de homem. E antes que alguém reclame qualquer coisa, eu quero só falar 2 coisas sobre esse assunto. Primeiro vai ter gente que vai ficar reclamando. Ai, filme de testosterona, filme de macho. E qual é o problema, filme de macho, pô? Não tem problema nenhum você fazer um filme de macho, testosterona, os caras sem camisa. Pô, delícia. O problema é fazer só filmes assim. Era a reclamação que vinha até então. Se você fizesse um filme que era diferente, teve muita gente reclamando de Capitão Marvel. Ai meu Deus, os homens são retratados de forma diferente. Os homens são retratados diferente da realidade nesses filmes. As mulheres também são retratadas de forma diferente da realidade desses filmes de macho também. You're so hot. Oh, I know. É parte do estilo. E mais uma vez, eu não acho que tem problema isso. O problema é você falar que um jeito é o certo e o outro é errado. Como Top Gun cultua mais a testosterona, não sei o quê. Ok, e é muito compreensível que nesse meio militar, que os caras estão dopo ali dos pilotos, não sei o quê, haja muita competitividade mesmo. Não é só testosterona por ser testosterona. Eu acho que combina com esse ambiente. E o segundo ponto, não tem problema fazer um filme desse cheio de testosterona, de macho, não sei o quê, testosterona, porque ele vai te deixar feliz ao ponto de você deixar um like nesse vídeo.
vídeo. É isso que você quer, não é? Então assim, vai ser bom pra gente aqui da Gaveta Filmes, você vai valorizar o nosso vídeo, a nossa produção que a gente tá fazendo aqui, você vai se divertir vendo o filme é divertido, o filme é emocionante, o filme é maravilhoso, e todo mundo ganha, entendeu? Vamos lá, não se prive de um prazer. E claro, eu também tenho que dar crédito pro realismo, essa sensação de esforço e tudo mais, aos atores. Obviamente, o Tom Cruise, ele tá muito bem de ser um rebelde daquele jeito canastrão do Tom Cruise, que encaixa muito bem com esse filme. As cenas de ação dele são extremamente convincentes, e eu acho que esse é o principal papel do ator, é passar uma emoção, te convencer de algo. Come on! As cenas que são dramáticas, existe também um bom time de segurar um pouco a mão, de deixar a historinha ali, de deixar ela te abraçar, o filme te abraçar. E ele trabalha com contraste. Lembra que eu falei do filme aí do Thor? Que eu falei, um filme que não tem muito contraste, então parece que ele tá sempre no alto. Esse filme Top Gun, eu acho o oposto. Ele trabalha com muito desse contraste. Tem um momento muito feliz, muito calmo, depois tem um momento de tensão, corrida, depois tem... Ele vai alternando esses altos e baixos com maestria. E aí tem um momento de calma que é muito enfatizado pela beleza inacreditável da Jennifer Connelly. Eu tenho que falar dela aqui, gente. E lá vem. Cara, a primeira vez que eu vi foi Labirinto. Eu era criança, fui no cinema ver Labirinto e ela tava lá. Eu era criança e eu olhei e eu falei, eu te amo. Eu era criança, cara, eu sempre fui criança apaixonadaço. Eu sempre achei ela a mulher mais linda do cinema. Nossa, depois ela apareceu em um Rocketeer, como eu adoro esse filme. Depois vários outros filmes, né? Ela, Mente Brilhante, ela tá lá, manda muito bem. Ela tá em Diamante de Sangue, ela aparece, né? Eu era criança e eu olhei e eu falei, eita! Mas o que é maravilhoso é, não só ela é muito bonita, mas ela sempre manda muito bem na atuação. Não à toa ela já foi indicada em Oscars e prêmios, mas ficou legal porque ela tem uma personalidade não muito... Ela não é agitada. A Jennifer Connelly, ela tem aquela simpatia, aquele sorriso lindo do universo, mas ela tem uma vibe mais calma. O que combina com essa dinâmica do filme, desses momentos serem os momentos mais afetivos, de você desacelerar no filme. Então até essa escolha da atriz, pra mim, foi acertada. De ser um momento mais aconchegante, não só pro Tom Cruise, né, pro Maverick, mas pra gente como espectador, pra dar a dinâmica. Enfim, esse filme é uma sucessão de acertos. And I'll say, not because I'm talking to you, a few Oscars ago, Ford vs Ferrari won the Oscars, and I say, if that movie won an Oscar, and this movie did not get at least a nominee, I will be offended. I'll be offended. At least nominee. That's very kind. This film deserves it. Thank you very much. I'm so grateful. Thank you for inviting me on. I love watching your videos. Even though I don't understand Portuguese, I have watched some of them. They're good fun. And thank you for everything you do for the filmmaking community. It's great. Eu queria só agradecer o pessoal do Cambridge que tá me ajudando a fazer essa entrevista totalmente em inglês. Tive pouquíssimo tempo pra me preparar, mas por isso com uma tutora eu pratiquei um pouco e me ajudou a ter um pouquinho de confiança pra fazer essa entrevista. Obrigado. E aí assim, se você quiser entrar numa jornada dessa também, quer aprender a falar inglês rapidinho, ainda tá valendo a promoção, tá? Do 4 de julho. Vou deixar o cupom aqui na descrição. Cambly e Cambly Kids. Você que não viu, não vai achando que é... filme... Meu Deus, isso aqui é... Eita! Criança. Porque vai ser uma viagem que você... nunca vai esquecer. É isso aí, pô. Porra, Gaveta, aí. Botou o óculos, ficou mal gostoso. No que eu acho você gostoso, entendeu? Você tá no estilo que as mulheres vão falar que é gostoso, assim. Tesudo, né? Cara de macho, cara de que taca na parede e te prega que nem um quadro. Porra, tu fica ali presinho. Porra, meu. Não, Armando. Fica na sua. Não, pô. Tô só te admirando aqui como um belo exemplo da espécime como a gente gostaria de ser. Como a gente gostaria de, porra, ser possuído. Caralho. Se você gosta desse assunto de testosterona, assim... Já viu algum do masculinidade forte? Tem muito tempo que a gente não faz, né, seu Armando? Eu gosto. Mas se você curte esse papo sobre edição de vídeo, sobre aspectos da edição, como a galera aplica, como é que é difícil ou não é difícil de fazer, esse vídeo aqui é o que você precisa assistir. E a última coisa que você precisa fazer é se preparar para receber aquele beijinho carinhoso forte na sua nádega direita ali, ó. Ai, por que isso, brother?